Psicólogo, como pagar o menor imposto possível em 2024? Eu sou Johan Lima, da Master Contábil, e se você é psicólogo ou está se formando na faculdade de psicologia e deseja iniciar com seus atendimentos e tem dúvidas de como vai pagar imposto, se você deve emitir recibo ou nota fiscal, ou como economizar com esse emaranhado de impostos que você escuta todo mundo falando que você tem que pagar, se você tem essas dúvidas, acompanhe este vídeo comigo. Então aqui eu vou simular um faturamento para um psicólogo de R$ 7.500. Lembrando que é um valor simbólico, porque claro que profissional que já tem a sua clínica, já está em andamento seus atendimentos, ele pode faturar muito mais que isso. Mas aqui a intenção é exemplificar o quanto pode um psicólogo sem empresa pagar de imposto e o quanto um psicólogo com CNPJ, que seja empresário, vai pagar de imposto. Então, como pessoa física, para aquele psicólogo que ainda não tem o seu CNPJ, ele vai ter que pagar o INSS, o ISS e o imposto de renda. O INSS, por ser um profissional liberal, ou seja, um profissional que pela legislação brasileira ele trabalha com o seu intelecto, ele deve pagar 20% de INSS sobre o seu faturamento. No caso aqui dos R$ 7.500, 20% de INSS, nós teremos R$ 1.500 a recolher de INSS. Já o ISS é um imposto sobre serviço, ele é cobrado pelas prefeituras, de acordo com cada município, podendo variar de 2% a 5%. No nosso exemplo, nós estamos considerando 5%, que é a alíquota máxima do ISS, que daria um total de R$ 375. Claro que se no seu município a alíquota for de 2%, que é a alíquota mínima para vários municípios, você vai economizar um pouco com isso. Já o imposto de renda é uma fórmula um pouco mais complexa, onde nós temos que subtrair o que você já pagou, ou seja, o INSS e o ISS. Então eu vou pegar os 7.500 que eu tenho faturado e vou subtrair os 1.500 e os 375. Vou chegar num total tributável de 5.625. A partir do momento que eu tenho esse valor, que eu sei o quanto que eu vou tributar, eu tenho que buscar lá na tabela do imposto de renda, que todo ano é disponibilizado pela Receita Federal. Com esse valor eu vou verificar qual que é a alíquota que eu vou me enquadrar ali. Eu já verifiquei lá na tabela e esse valor de 5.625 ele está incluso na alíquota máxima do imposto de renda, que é 27,5%. Vou multiplicar os 5.625 pelos 27,5% e vou ter aqui 1.547. Mas ainda não é isso que você vai recolher de imposto de renda. Por quê? Nessa mesma linha lá da tabela do imposto de renda, onde você encontra a sua alíquota a tributar, você vai encontrar também uma parcela dedutível, que é uma parcela que a Receita Federal ela permite que você deduza ali do montante que você vai recolher do imposto de renda. Então, nessa mesma linha lá, eu verifiquei que é R$ 885 que eu vou subtrair do total que eu encontrei aplicando a alíquota. E aí sim eu vou ter aqui o meu IR a recolher, que é de 662. Aí vamos ver o total. O que eu vou somar? O INSS, o ISS e o imposto de renda. Total, R$ 2.537 a recolher. Então, para um profissional da área da psicologia, ele emitiu seus recibos lá para os seus pacientes e chegou nesse total de 7.500, ele vai pagar de impostos R$ 2.537. É claro, isso se você estiver fazendo corretamente a sua tributação como pessoa física. Porque nós sabemos que muitos profissionais acabam não fazendo a tributação conforme a legislação e deixa para declarar essas receitas apenas no ano seguinte, no seu imposto de renda. O que leva esses profissionais a correrem um sério risco de ser fiscalizado pela Receita Federal, o que já vem acontecendo com muitos profissionais, inclusive profissionais que já procuraram a gente aqui na Master Contábil para resolver os seus problemas, de serem notificados pela Receita Federal. E aí tem que pagar todos esses impostos com multa e juros retroativo. Então, algo que já é caro, que já pesa no bolso, vai pesar muito mais se você não fizer dessa forma de acordo com a legislação. Mas se você quer economizar além disso e fazer da forma correta, sem sofrer muito com o pagamento de impostos, temos também a opção de pessoa jurídica.
Então, para um profissional aqui da área da psicologia que esteja com um faturamento aí de R$ 7.500, ele pode sim abrir a sua empresa, ser PJ, e aí ele não vai mais emitir recibo como ele emitia lá como pessoa física. Ele vai emitir notas fiscais para os seus pacientes. E com isso ele vai ser tributado diferente de quando ele era lá pessoa física. Para esse profissional, o melhor regime inicial seria o Simples Nacional com fator R. O que significa isso? O Simples Nacional ele é um regime simplificado de tributação e ele é regido por anexos. Para os profissionais da psicologia, você pode optar por 2 anexos, que é o anexo 5 e o anexo 3. Só que para ir para o anexo 3, onde você tem um benefício de uma alíquota reduzida, você tem que utilizar essa regra do fator R. E o que é a regra do fator R? A regra do fator R, ela diz que 28% do seu faturamento tem que ser aplicado com despesas de folha de pagamento, que seria, por exemplo, uma secretária aí no seu consultório, ela já se enquadraria aqui nessa questão de chegar nos 28%, dependendo do salário dessa secretária. Mas, para esse exemplo, eu vou considerar que esse psicólogo ele faz todo esse trabalho sozinho e ele não tem uma secretária. Então eu posso utilizar o próprio salário do psicólogo, que seria o seu prolabore na empresa. 28% de 7.500, eu vou ter aqui R$ 2.100 de prolabore. E aí eu tenho que tributar esse prolabore, eu tenho que pagar o meu INSS sobre ele. Já começa aqui mais um grande benefício de ser pessoa jurídica. Por quê? O INSS na empresa, ele é uma alíquota de 11%, diferente dos 20% ali na pessoa física. Então 11% de R$ 2.100, R$ 231. Aqui eu já cheguei, já calculei, já sei que eu vou me enquadrar no fator R. E o que isso vai me beneficiar? Ele vai me tirar do anexo 5 do Simples Nacional, onde a alíquota inicial é de 15,5%, e ele vai me levar para o anexo 3, onde a alíquota inicial é de 6%. Uma grande diferença, 9,5% a menos, apenas aplicando essa estratégia do fator R. E aí eu vou tributar, então, pelo anexo 3, as minhas receitas. Simples Nacional, 6% a alíquota inicial, R$ 450. Aí você pode estar com uma grande dúvida aí. Por que você está dizendo a alíquota inicial? Isso vai mudar ao longo do tempo? Vai. Quanto mais a sua empresa faturar, maior vai ser a sua alíquota no Simples Nacional. Para continuar nessa alíquota de 6%, seu faturamento tem que ficar em R$ 180 mil no total da soma dos últimos 12 meses. A partir do momento que você faturou mais do que esses 180 mil, somando os últimos 12 meses, você passa para a alíquota seguinte e assim sucessivamente. Mas, se você é um cliente master, você não precisa se preocupar com isso. Por quê? Todos os meses, os nossos profissionais aqui da área fiscal, eles fazem um levantamento e verificam se o seu faturamento está ultrapassando e existe uma possibilidade de redução em outro regime tributário, nós vamos entrar em contato com você e lhe indicar essa mudança, para que você sempre pague o menor imposto possível. Mas, inicialmente, seria esse 6%. Então, nós vamos somar aqui o INSS 231 e mais o Simples Nacional de 450, R$ 681. Olha a diferença de você lá como pessoa física, profissional da psicologia, pagar R$ 2.537 e aqui como empresário profissional da psicologia pagar R$ 681 para o mesmo faturamento. Se você já está clinicando, já está atendendo seus pacientes e está fazendo algo diferente disso, ou até mesmo já está com uma contabilidade e paga muito mais do que isso de impostos, deixe a sua dúvida aqui nos comentários que nós teremos o maior prazer em lhe responder. Ou na descrição desse vídeo tem os nossos contatos, onde você pode entrar em contato agora mesmo e solicitar gratuitamente o seu planejamento tributário. Nós vamos marcar uma reunião com você, nós vamos entender o seu cenário atual e lhe indicar qual é o melhor regime, se você realmente pode continuar como pessoa física, se você vai para o Simples Nacional ou até mesmo para uma clínica onde já tem um faturamento mais robusto, ir para um outro regime, mas que você continue sempre pagando o menor imposto possível.
E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos da área da psicologia. Master Contábil, aqui começa a sua empresa.